Planejamento estratégico na administração pública. Pontos fundamentais. O planejamento estratégico na administração pública é uma ferramenta fundamental para garantir que os objetivos e metas de uma instituição governamental sejam alcançados de maneira eficaz e eficiente. Essa metodologia permite que gestores públicos definam claramente os caminhos que devem ser seguidos para atender às demandas da sociedade, otimizando o uso dos recursos públicos e assegurando a prestação de serviços de qualidade. No âmbito da administração pública, o planejamento estratégico é essencial devido à complexidade do ambiente em que essas instituições operam. Governos lidam com uma diversidade de demandas sociais, econômicas e políticas e precisam alinhar suas ações com os interesses públicos, respeitando o princípio da eficiência. Nesse contexto, o planejamento estratégico oferece uma visão de longo prazo, que auxilia na superação de desafios e na adaptação a cenários em constante mudança. Diferentemente do setor privado, onde o lucro é o objetivo final, o foco da administração pública está na geração de valor social. Isso significa que o planejamento estratégico deve priorizar ações que tragam benefícios diretos à sociedade, como a melhoria dos serviços de saúde, educação, segurança e infraestrutura. A partir de um diagnóstico claro da realidade, os gestores podem identificar os principais problemas a serem enfrentados e as oportunidades que podem ser exploradas. A elaboração de um plano estratégico começa com a definição de uma missão institucional, que representa o propósito da organização. Em seguida, são estabelecidas a visão de futuro e os valores que nortearão as ações. A visão define onde a organização quer chegar no longo prazo, enquanto os valores representam os princípios éticos que devem ser respeitados ao longo desse caminho. A partir daí, são definidos os objetivos estratégicos, que são metas concretas a serem alcançadas em um determinado período. Um exemplo clássico de planejamento estratégico na administração pública ocorre em prefeituras municipais. Ao assumir o cargo, um novo prefeito precisa definir quais áreas de sua administração serão priorizadas, como saúde ou saneamento básico. Com base nisso, é elaborado um plano estratégico que define as ações a serem tomadas ao longo dos anos de mandato, visando a entrega de melhorias concretas à população. Essas ações precisam estar alinhadas com o orçamento público e as diretrizes governamentais estabelecidas, garantindo a legalidade das iniciativas. Além disso, o planejamento estratégico na administração pública deve levar em consideração os aspectos legais e institucionais que regem a atuação do Estado. A Constituição Federal de 1988, por exemplo, estabelece os princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios devem ser observados ao longo de todo o processo de planejamento, desde a definição das metas até a execução das ações. Outro ponto relevante no processo de planejamento estratégico é a análise de cenários. Na administração pública, essa análise é crucial para antecipar riscos e oportunidades. Governos operam em ambientes voláteis, sujeitos a mudanças econômicas, sociais e políticas, o que exige uma capacidade de adaptação rápida. Um exemplo prático disso foi a necessidade de reestruturar ações e prioridades em meio à pandemia de Covid-19. Muitos governos precisaram revisar seus planos estratégicos para focar em questões emergenciais de saúde pública e apoio econômico. A implementação do planejamento estratégico também requer uma governança adequada. Isso envolve o estabelecimento de mecanismos de monitoramento e controle, que permitem acompanhar o progresso das ações e realizar ajustes quando necessário. Ferramentas como indicadores de desempenho são fundamentais nesse processo, pois ajudam a avaliar se as metas estão sendo alcançadas de forma eficiente e se os recursos estão sendo bem empregados. A transparência também é um aspecto central do planejamento estratégico na administração pública. A sociedade tem o direito de saber como os recursos públicos estão sendo aplicados e quais resultados estão sendo alcançados. Por isso, é fundamental que os gestores públicos divulguem regularmente relatórios de desempenho, prestando contas de suas ações à população. Isso fortalece a confiança pública nas instituições e aumenta a legitimidade das decisões governamentais. Outro desafio enfrentado no planejamento estratégico da administração pública é a coordenação entre os diferentes níveis de governo e entre as diversas áreas de atuação. Em muitos casos, o sucesso de um plano estratégico depende da colaboração entre governos municipais, estaduais e federais. Um exemplo disso são as políticas públicas de educação e saúde,
que envolvem diferentes esferas governamentais e exigem uma integração eficiente para que os resultados sejam alcançados. O planejamento estratégico também deve considerar a participação social. Uma administração pública moderna e eficiente deve ser capaz de ouvir as demandas da sociedade e incorporar essas demandas em suas ações. Nesse sentido, os mecanismos de participação popular, como consultas públicas e audiências, são ferramentas importantes para garantir que o planejamento reflita as reais necessidades da população. Isso cria um canal de comunicação direto entre o governo e os cidadãos, aumentando a eficácia das políticas públicas. Outro aspecto fundamental do planejamento estratégico na administração pública é a gestão de recursos humanos. Os servidores públicos são peça-chave para a implementação de qualquer plano estratégico. Portanto, é necessário investir na capacitação e na motivação desses profissionais, assegurando que eles estejam alinhados com os objetivos institucionais e preparados para enfrentar os desafios diários de suas funções. O orçamento público é outro fator crucial para o sucesso do planejamento estratégico. As metas estabelecidas no plano precisam estar compatíveis com a realidade orçamentária da administração. O processo orçamentário deve ser integrado ao planejamento estratégico, garantindo que os recursos financeiros sejam alocados de forma eficiente e que os projetos prioritários recebam o financiamento adequado. Por fim, o sucesso do planejamento estratégico na administração pública depende de uma liderança forte e comprometida. Líderes públicos precisam ser capazes de motivar suas equipes, engajar a sociedade e garantir a implementação eficaz do plano. Eles devem ser visionários, mas também pragmáticos, reconhecendo a importância de adaptar o plano estratégico conforme as circunstâncias mudam. Em resumo, o planejamento estratégico na administração pública é uma ferramenta indispensável para garantir a eficiência, a eficácia e a transparência das ações governamentais. Ele permite que os gestores públicos estabeleçam metas claras, utilizem os recursos de forma racional e respondam de maneira eficaz às demandas da sociedade. Com uma visão de longo prazo e a capacidade de adaptação a cenários complexos, o planejamento estratégico assegura que a administração pública esteja preparada para enfrentar os desafios contemporâneos e entregar resultados concretos para a população. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!